Muito bem. Qual é a nossa receita de hoje, Lúcia? Olha, hoje minha sugestão é um ossobuco. Ossobuco. Porque é uma carne bem saborosa. É aquela carne que ela lembra assim, um pouquinho o sabor do músculo. Ela tem aquele ossinho no meio, com tutano. Ah, aquilo é uma delícia. E é muito bom. Então hoje a minha sugestão é essa. Mas você sabia que tem gente que despreza essa carne? É, porque não sabe quanto valor tem, né? Exatamente. O valor nutritivo. Exato. E como que se faz? Olha, então vamos aos ingredientes. Certo. Eu vou passando os ingredientes e o modo de fazer e também vou dando minhas dicas, certo? Minhas coordenadas. Olha, 1,5 kg de ossobuco. 1,5 kg de ossobuco. Farinha de trigo, 1/4 de xícara. 1/4 de xícara. De chá. Cara, de farinha de trigo. Isso. Aham. 1/4 de xícara de chá de manteiga ou margarina. 1/4 de xícara de manteiga ou margarina. Isso. Certo. 3 cebolas grandes. 3 cebolas grandes e bem picadas. E picadas. Meio pimentão vermelho picado bem fino. Meio pimentão vermelho. Isso. Certo. 2 colheres de sopa de páprica doce. De páprica doce? É. De páprica. Aquele temperinho vermelho. Porque tem o doce e tem a páprica picante. Essa daqui vai a páprica doce. Certo. 8 tomates. 8 tomates. Sem pele e nem sementes. Sem pele e semente. Picados. Sal e pimenta do reino. Sal e pimenta a gosto, né? Isso. E pimenta do reino a gosto. Certo. Então eu vou passar assim o modo de fazer e também já vou passar algumas coordenadas que eu faço. Ok. Certo? Ai, que fome. Vambora. Olha, eu tempero já antes do processo de dourar os ossobucos, eu tempero eles um pouquinho com sal e pimenta e alho. Então, aí nós vamos deixar que tome um pouquinho, né, o sabor e nós vamos passar estes ossobucos na farinha de trigo. Só vamos entender uma coisa. Nós vamos temperar a carne com sal, cebola e alho. Pouquinho. Pouca coisa. Isso, porque depois eu vou passar assim, porque tem pessoas que podem usar os tabletinhos de caldo. Sei. E outras pessoas não podem usar pelo motivo sal, né? Claro. Então, para quem quem vai usar, então coloque pouquinho sal. Certo. Certo? Tranquilo. Aí nós vamos passar então esses ossobucos na farinha de trigo. Passar na farinha. Vamos sacudir para tirar o excesso da farinha. Dá uns tapinha nele. E eles devem ficar levemente recobertos, Tá certo? certo, levemente recoberto. Aquecer a manteiga numa frigideira grande. Aquecer a manteiga. Em uma frigideira grande. Em uma frigideira grande. Certo. Agora, como eu faço na panela de pressão, então eu vou aquecer na panela de pressão. Quem vai ter aquele tempo de deixar cozinhando sem pôr na pressão, então vai na frigideira. Ah, entendi. Certo? Eu posso fazer tanto na pressão ou na frigideira. Isso. Então, nós vamos então deixar que eles fiquem dourados. Quando eu faço, outra dica que eu também gosto de passar, eu coloco um pouquinho de açúcar nessa manteiga, que é para que eles fiquem mais douradinhos, entendeu? Entendi. São dicas, né? Pouca coisa. Só para ajudar a que eles fiquem dourados. Certo. Certo? Então nós vamos aquecer essa frigideira, vamos colocar, deixar que eles fiquem dourados. Aí nós vamos então tirar e reservar. Nessa mesma manteiga que ficou ali, nós vamos colocar a cebola, o pimentão, refogar em fogo brando, mexendo algumas vezes. Então, naquela manteiga que sobrou, eu coloco a cebola. Isso, você retira os ossobucos, já dourou. Sim, retirei o ossobuco, dourei. Isso, deixei agora separado. Isso, nesse mesmo
nessa mesma manteiga que ficou, você coloca a cebola, o pimentão, refogando no fogo brando para que eles não queimem, né? Certo. Aí você vai adicionando a páprica, deixa tomar um pouquinho do gosto, aí acrescente o tomate. Quando levantar a fervura, coloque os ossobucos de volta na frigideira e tempere com mais sal e pimenta. Por isso que eu falei para colocar pouquinho, porque quem vai ficar só nesse temperinho, então é só tomar o cuidado, né? Quem optar por colocar um cubinho de caldo para dar um sabor diferente, então coloque menos sal. Certo. Certo? Tranquilo. Aí nós vamos, se for preciso, adicionar um pouquinho de água. E quem gosta, né, de ficar curtindo ali, então cozinhar assim 1, 2 horas no fogo sem ser na pressão. Isso, adicionando água quente aos poucos. Tá, como na pressão por 2 horas, coitado da carne. Não, por isso que eu tô falando, eu vou passando as coordenadas. Certo, como eu, a tranquilo. Lúcia, gosto de fazer rápido. Tranquilo. Então eu coloco um pouquinho de água para cobrir e eu coloco na pressão uma meia horinha. Ah, certo? Entendi. Aí eu deixo esfriar um pouquinho, olho, se eu vejo que ainda a carne está um pouquinho ainda resistente, coloco mais um pouquinho de água, porque quem quer fazer esse processo aí da pressão, da panela de pressão. Certo. Se não, faz só ali mesmo na frigideira grande e vai deixando ele ali, vai precisando pingar água, vai pingando água. Aí só para entender, no caso se eu colocar na panela de pressão, eu preciso empanar também na farinha? Todo o mesmo processo. Todo o mesmo processo, só que em vez de eu colocar na frigideira, eu coloco na panela de pressão. Isso, só que só o tempo, né? Se você deixar... Claro, aí fica meia hora na pressão. Aí demora 1, 2 horas, porque a carne ela é um pouco dura, né? Tranquilo, então na pressão... Tipo assim, um músculo, um sabor dela é até parecido. Certo, então na panela de pressão por meia hora, no fogo brando por 2 horas. Deixa esfriar, toma cuidado, deixa esfriar. Aí olha, se precisar um pouquinho mais, põe um pouquinho mais de água e prova o tempero e tudo, tampa e deixa mais uns 15 minutos, se for o caso. Tá certo, então. Mas acho que de meia hora, um pouquinho mais. Meia hora a 40 minutos, dependendo. Mas é bom com meia hora já abrir a tampa. É bom com meia hora. Dá um tempinho. Não, deixa sair a pressão, tal. Não, daqui a pouco explode a cozinha da sua casa e complica. Olha, o pessoal tem uma péssima mania de fazer isso com panela de pressão, apesar que de vez em quando eu ainda faço isso. Mas assim, eu era pior. Eu jogava água, eu tirava a pressão com garfo, isso é horrível. Tem que deixar sair a pressão naturalmente, então não faça essas coisas com pressa. Deixa ali e olha, essa carne é muito saborosa. É uma delícia. Você pode acompanhar com arroz branco. Eu vou, mais pra frente, eu vou passar uma polenta cremosa para também acompanhar. Ai, que gostoso. Certo? Certo. Uma salada de agrião, né? Agrião. Tudo de Agrião bom. é uma coisa que eu como bem difícil. Não é que eu não gosto, eu não me dá gosto de comprar, entendeu? Mas se eu tô num lugar que tem salada de agrião, eu como. É curioso. É bom, né? É bom, gostoso. Bom petisquinho, tudo mais. Aí quando for quinta-feira, eu vou ver se eu consigo então passar uma polenta que acompanhe e também uma sobremesa. Tranquilo. Tá certo? Tá certo, Lúcia. E olha, tudo de bom. É bom pro seu bolso, porque não é tão caro. Não, o ossobuco é uma carne barata. E ela é saborosa e nutritiva. Só que você chega pro açougue e fala, quero um ossobuco carnudo, vai pegar só osso, né? Não, porque tem osso que é verdade. Não, daqui a pouco você compra 1,5 kg de ossobuco, aí vem 900 gramas de osso e o restante é só não, mas é verdade, você falou uma coisa certa. A gente tem que saber escolher, né? É que nem costela, quando você vai comprar costela, não é verdade? Você vai comprar costela, você vai comprar mais osso, ninguém vai roer osso, nem o cachorro consegue roer o osso da costela. É até perigoso, nem pode, né? Perigoso. Então, maneira, presta atenção. Aprenda a escolher bem a carne. É verdade. As pessoas que sempre compram no mesmo lugar, a pessoa tem aquele... Já é amigo, né? Já conhece, já sabe que vai passar uma carne boa, sem problemas, né? Tá certo, Lúcia. Muito obrigado pela receita de hoje. Até quinta-feira. Isso, um bom dia, uma boa semana para todos. Até quinta, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus.